A atmosfera em torno da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro atingiu um ponto de saturação que, para observadores atentos da cena política de Brasília, sinaliza o fim de um ciclo de resistência e o início de uma transição para o desmonte de um projeto que, até poucas semanas atrás, parecia consolidado como a única via possível para o bolsonarismo raiz. A revelação de diálogos comprometedores envolvendo o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro não atuou apenas como uma peça de artilharia na disputa eleitoral, mas como um elemento de desintegração estrutural que minou a confiança interna do Partido Liberal e forçou o clã a encarar a hipótese, antes descartada, da renúncia. O que se observa agora nos bastidores da capital é a exaustão de um modelo de enfrentamento que, sob o peso de provas incontestáveis e uma queda vertical nas intenções de voto, perdeu sua capacidade de mobilização e passou a ser visto como um passivo eleitoral perigoso para o futuro do próprio partido. A discussão sobre a desistência não é, contudo, um processo linear ou simples, dada a natureza familiar e personalista do projeto político em questão. Flávio Bolsonaro, ao buscar aconselhamento direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, submeteu-se a um exercício de avaliação de danos que transcende a própria figura do candidato. A pressão sobre o senador aumentou exponencialmente à medida que os aliados de primeira hora, historicamente leais às diretrizes da família, começaram a ponderar se o custo político de manter uma candidatura sob constante ataque de revelações financeiras obscuras não seria desastroso para a sobrevivência de outras lideranças e para a manutenção de cadeiras estratégicas no Congresso Nacional. O medo de que o derretimento do topo da chapa provoque um efeito dominó nas disputas legislativas e estaduais criou um clima de tensão e isolamento dentro da legenda, deixando o candidato em uma posição de extrema vulnerabilidade política. A tentativa de conter a crise mediante recursos ao Tribunal Superior Eleitoral para censurar dados de institutos de pesquisa revela o desespero de um staff que compreende ter perdido o controle sobre a narrativa. Ao tentar silenciar o termômetro das urnas, a candidatura confessa, perante a opinião pública, que o desgaste atingiu níveis que não podem mais ser ignorados ou maquiados por estratégias de marketing digital. A perda de 5 pontos percentuais em um cenário onde a disputa é medida por frações tornou-se a justificativa técnica para o recuo. O eleitor, que antes encontrava no sobrenome Bolsonaro um motivo de adesão incondicional, hoje se vê confrontado com a desconstrução da imagem de retidão que sustentou o discurso da direita por anos, abrindo espaço para que figuras alternativas busquem a consolidação de uma nova representação conservadora que não carregue o ônus deste desgaste específico. A possibilidade de Flávio Bolsonaro abandonar a corrida presidencial para tentar uma reeleição ao Senado pelo Rio de Janeiro surge, portanto, como uma saída de emergência calculada para preservar o capital político sobrevivente. Para o partido, essa alternativa oferece a vantagem de mitigar os danos de uma derrota presidencial humilhante, redirecionando os esforços para a manutenção de uma base parlamentar que garanta a sobrevivência do clã dentro do legislativo, onde a imunidade e a influência ainda podem ser operadas com maior margem de manobra. A relutância em admitir o fim da empreitada, contudo, reside no medo da interpretação de derrota que isso carregaria para a marca Bolsonaro. O dilema atual é encontrar uma forma de retirar o nome da disputa presidencial sem que isso seja lido por sua base como uma capitulação, mas sim como uma decisão estratégica de preservação de forças para um momento futuro de maior estabilidade jurídica e política. Os bastidores revelam ainda que a incerteza sobre o futuro da candidatura trava o xadrez eleitoral de toda a direita. Enquanto a definição não é oficializada, outros nomes que orbitam o espectro conservador, temerosos de se posicionarem contra a família Bolsonaro, permanecem em uma espécie de limbo, aguardando que o inevitável se concretize para assumir o protagonismo. A insistência no projeto familiar, frente à evidência da inviabilidade, começa a ser lida internamente como uma teimosia custosa que pode custar ao campo conservador a oportunidade de uma vitória viável com outros nomes. A persistência de Flávio no páreo, portanto, deixou de ser vista como um ato de determinação e passou a ser interpretada como um obstáculo à reorganização da oposição, uma barreira que impede que o bolsonarismo se reinvente para além das limitações impostas pela crise do filho do ex-presidente. Por fim, o esgotamento deste ciclo de candidatura reflete a própria exaustão de um estilo de fazer política que, pautado pelo confronto constante e pela negação da realidade dos fatos, choca-se agora contra a parede das provas materiais. A ideia de que qualquer crise pode ser revertida com discursos inflamados ou pela mobilização da base em redes sociais encontra limites claros quando o problema toca a credibilidade moral e a gestão de recursos. Flávio Bolsonaro encontra-se, neste momento, na fase final de um processo de reconhecimento de que o custo da sua permanência no pleito de 2026 supera qualquer ganho possível para o projeto de poder familiar. O silêncio e as reuniões reservadas de última hora são sinais claros de um fim que, embora ainda não anunciado, já é tratado nos corredores do poder como uma conclusão consumada, restando apenas o desenho da forma como o recuo será apresentado para minimizar os danos à imagem de quem, até bem pouco tempo atrás, projetava a ocupação do Palácio do Planalto.